Salve, eu sou o Lucas, esse é mais um episódio da oficina Casa Verde de Literatura e agora eu vou falar com você sobre o romance A Borra do Café, do Mario Benedetti. O Mario Benedetti, que na verdade se chama, vamos lá, Mário Orlando Hard Hamlet Breno Benedetti Farrugia, olha lá. Quem que é esse cara? Ele é um dos mais importantes escritores uruguaios do século XX, porque ele escreveu muito, escreveu obras muito importantes. Ele nasceu em 14 de setembro de 1920, há muito tempo, em Paso de los Toros, no Uruguai. Ele trabalhou como vendedor, taquígrafo, contador, que mais? Funcionário público e jornalista, antes dele trabalhar como escritor. Entre 38 e 45, que é mais ou menos ali, mais ou menos não, que é quase exatamente o tempo de duração da Segunda Guerra Mundial, ele morou em Buenos Aires, lá na Argentina. Quando ele voltou para Montevidéu, capital do Uruguai, ele passou a trabalhar num semanário, um jornal, e nesse ano ele publicou o primeiro livro de poesias dele. Desde então, ele não parou mais de escrever. Ele escreveu mais de 80 livros. Cara, escrever mais de 80 livros é muito livro, cara. É muita informação, é muita coisa para escrever. Enfim, escreveu muitos livros ao longo do tempo, dentre poesia, conto, crônica, romance, ensaio e várias outras coisas. Eu já venho confessar aqui que eu não conhecia, eu já sabia só de nome do Mário Benedetti, mas nunca tinha lido nada dele. O livro mais famoso dele, pelo jeito, é A Trégua, que lhe rendeu fama internacional, foi traduzido para vários idiomas, e por questões políticas, em 1973, ele abandonou o Uruguai, ele se exilou. Nos 12 anos de exílio, ele morou na Argentina, no Peru, em Cuba e na Espanha. Ele é traduzido em todo o mundo, ele é autor de uma obra muito vasta, muito importante, muito grande. Ele ficou marcado como um dos maiores escritores da América Latina. Ele escreveu A Borra do Café em 1992. Vou falar rapidamente sobre esse livro porque eu não sei qual que é o impacto dele no vestibular, mas eu creio que ele não vai aparecer tanto quanto outras obras, como por exemplo Lucília, do José de Alencar. Esse livro ele foi escrito em 92, quando Benedetti tinha já 70 anos de idade, e o Mário Benedetti acabou falecendo em 2009, com 88 anos. Ele morreu lá em Montevidéu. A Borra do Café me parece ser um livro de memórias, sobre o livro de memórias de um indivíduo chamado Cláudio. Eu li algumas resenhas e algumas críticas e algumas interpretações que dizem que o Cláudio pode ser o alter ego do próprio Mário Benedetti, porque alguns trechos que tem ali no livro são autobiográficos, algumas coisas que ele mesmo viveu. E isso acontece, dentre várias coisas, essa interpretação de que o Cláudio, protagonista da história, é um alter ego do Mário Benedetti, é o fato de que as coisas que acontecem no livro são todas em Montevidéu ou em outros lugares ali do Uruguai, que é onde o Benedetti ficou por muito tempo. O texto, A Borra do Café, é um livro de quase 200 páginas, dividido em 48 capítulos pequenininhos. Cada capítulo parece uma pequena crônica, mas existe uma progressão acontecendo ali. É interessante que no começo do livro ele é escrito e narrado de um jeito, e à medida que o tempo vai passando, ele vai sendo narrado de outro jeito e por outros focos. Então, no começo do livro, ele é narrado pelo Cláudio. Então, existe uma narração em primeira pessoa ali. Depois, em alguns capítulos, o livro é narrado pelo pai do Cláudio. E em outros momentos, o livro vai ser narrado por um narrador onipresente, ou seja, que ele está em todos os lugares ali. Bom, qual que é a história? A história é a infância e juventude e o começo da parte adulta do Cláudio, e ele vai se deparando com várias coisas na vida dele. Eu não vou falar exatamente qual capítulo por capítulo, que nem eu fiz no Conto por Conto dos livros do Mia Couto. Primeiro, porque são 48 capítulos, e segundo, porque todos eles são escritos de uma forma parecida com uma crônica, então não existe um clímax na história. O que é um clímax? Vou te explicar melhor. Toda vez que a gente tem um texto sendo escrito, no caso de um romance, que é o caso desse livro aqui, você tem um negócio chamado arco narrativo. O arco narrativo, você imagina um arco mesmo. O arco ele tem um ponto de início e um ponto de fim. E ele está aqui baixo. Qual que é o ponto mais alto desse arco? É ali no meio. Então, o ponto arco no meio, que é o que a gente chama clímax,
ele é um momento de um romance em que existe uma tensão muito grande e existe algum conflito que está perto de ser resolvido. Os conflitos que aparecem aqui, eles são menos tensos e menos dramáticos do que conflitos que aparecem em outros livros. Por exemplo, no Lucilo, do José de Alencar, eu acho que o clímax da história, mais de um, né, são pequenos, mas são poucos. Você tem o clímax do... No caso de Lucila, né? Você tem a Lúcia sendo cortejada pelos homens, você tem um momento em que ela confessa que a origem dela, que não é Lucila, na verdade é Maria da Glória. Talvez você tenha outro clímax se desenrolando, quando ela é chamada de infame, e aí essas situações se resolvem. E se resolvem, assim, no sentido de acabar a história porque não tem mais coisa para ser resolvida, entendeu? Aqui não. Nesse livro, parece que tudo acontece, parece que cada capítulo tem pequenos arcos que são resolvidos. Por exemplo, a morte do Cláudio quando ele era criança. Como, por exemplo, o primeiro beijo do Cláudio. Ou outro exemplo, a primeira vez que ele transa com uma pessoa, a primeira vez que ele beija e tal. Então, é como se fossem coisas que são importantes, mas não importantes para a história como um todo. Elas são importantes para aquele capítulo, entendeu? Então o texto ele pode ser lido de uma maneira mais leve do que outros romances que têm o mesmo tamanho. O que aparece na vida do Cláudio enquanto ele é criança? Aparece um Zeppelin, que é um dirigível, aparece relação com futebol, porque os meninos que são os amigos dele. Quem são os amigos dele? São o primo Daniel, o primo Fernando e o amigo Norberto. Esses quatro, eles tiveram a infância juntos ali, eles viveram a infância juntos, aprontaram, eles viram um cara morto, tem um capítulo em que eles veem um cara morto no parque que eles iam. E aí eles não contam pra ninguém daquele cara que estava morto. E depois não vira notícia nem nada. O Cláudio fica sabendo de uma música só que menciona o Dandy que morreu. Enfim, essas coisas que acontecem. Não é que é coisa que acontece, não é normal você ver uma pessoa morta por aí. Embora eu já tenha visto uma pessoa morta na mesma idade que ele lá em São Paulo e eu cutuquei ele com um pedacinho de pau. Não sei o que deu, enfim. É engraçado essa história. Mas é bem parecido com o que acontece no livro. Eles encontram um cara morto, eles cutucam pra ver se ele tá vivo ou não, e aí eles vão embora e mantêm segredo sobre isso. Bom, as crianças elas tinham outras disposições do que ficar admirando as coisas que os adultos admiram, que, por exemplo, o caso do Zeppelin. Eles querem brincar, eles querem se divertir. Tem a história da mãe e do pai do Cláudio, que eles vivem se mudando, eles estão sempre em outra casa. Tem a questão da Rita, que é a primeira paixão do Cláudio, que ela aparece pra ele, se relaciona ali pela primeira vez com ele. Quando ela sobe na figueira, que é do lado da janela da casa dele, e entra no quarto e eles se beijam. Tem a história da mãe e do pai do Cláudio que se gostavam há muito tempo e tal, mas a mãe tinha um câncer e aí ela foi piorando, piorando do câncer. E num certo capítulo o pai tem que contar para o Cláudio que a mãe dele tá muito mal e que ela vai morrer. E você percebe que à medida que os capítulos vão evoluindo, o personagem também vai evoluindo, entendeu? Isso é uma coisa interessante. O Cláudio, que é a peça-chave da história, no começo ele é uma pessoa inocente. Ele se refere às coisas como sendo inocentes na narração dele, mas em outros pontos que são mais tensos, que são mais sérios e tal, a linguagem vai se tornando mais seca e mais séria também. Então o pai dele chega nele e fala: Eu sei que você já está crescendo, então eu tenho que falar as coisas como elas são. A sua mãe está muito doente e ela está morrendo. E ele pergunta: ela vai morrer? Ele fala: ela vai. E aí ficam muito mal e tal. Tem essa cena da mãe que morre, ela vai embora. Eles acabam tendo que morar sozinhos, né, o Cláudio e o pai. E aí eles se mudam de lá porque a casa em que eles moravam não dá um ambiente legal, fica sempre lembrando a mãe. Aí eles vão morar em outro lugar. O pai do Cláudio aluga um quarto para outras pessoas, para eles poderem ter uma renda a mais, né? Aí ele conhece a Natália, que é chilena, aí ele se relaciona com ela meio que por baixo dos panos ali, porque ela tem namorado. E, enfim, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, ele vai tendo poucos contatos com a Rita, que ela meio que quer e não quer ficar perto dele. Ele não sabe se ela é de verdade ou se ela é de mentira, ela parece uma grande ilusão ali. Inclusive tem esse flerte com o fantástico, com o fato de ela ser ou não real. Porque toda vez que ela aparece só estão
o Cláudio e a Rita. Em outros momentos, ele pergunta por ela, as pessoas desconversam, elas falam que não tinha ninguém ali. Então ele fica pensando se isso não foi um grande delírio. Outra coisa interessante de falar aqui é que todas as coisas importantes que acontecem no livro acontecem às 3h10 e às 3h10 da tarde. Tanto que ele fala que às 3h10 da manhã não acontece muita coisa, mas às 3h10 da tarde acontece e geralmente ele fica atento para ver se vai ter alguma reviravolta nesse horário do dia. Olha essa cena de como o Cláudio conhece a Rita quando ele está no quarto dele. Da figueira, uma garotinha desconhecida me contemplava. Perguntei quem era e ela me disse que era Rita, prima do Norberto. Devia ter 1 ou 2 anos a mais do que eu. Lentamente foi escorregando pelos galhos até chegar à janela e desembarcar no meu quarto. Por entre as lágrimas, pude ver que era bastante bonita, que tinha um olhar doce e que seu reloginho de pulso marcava 3h10. Essa cena é quando a mãe dele morreu, ele está muito triste e a Rita aparece lá para consolá-lo. Rita teve então um gesto que pôs o ponto final, agora sim na minha infância. Beijou. Foi na bochecha, ao lado da comissura dos lábios. E ela prolongou um pouquinho aquele contato. Tenho a impressão de que aquilo foi o meu primeiro esboço de felicidade, que é o contato dele com a sexualidade e tal, né? Bom, essa menina ela foi meio que uma revelação do Cláudio. Ela apareceu ali para ele e mostrou que o mundo não é... O mundo é menos inocente do que ele aparenta ser. A Rita permanece com ele aparecendo ali até a vida adulta, mas de forma esporádica. Então ela aparece aqui, aparece ali. Ela nunca é uma presença constante na vida do Cláudio. Depois de um tempo, o Cláudio faz 21 anos e aí ele começa a namorar uma moça chamada Mariana. Os dois eles se encontram no banco comercial, eles dançam a noite inteira. E aí tem uma linda descrição do tango, que é uma coisa da cultura argentina e pelo jeito também da cultura uruguaia, né? É virtualmente impossível, entre aspas, que depois de vários tangos, dois corpos não comecem a se conhecer. Nessa sabedoria, nesse desenvolvimento do contato, o tango se diferencia de outros passos de dança que mantêm os bailarinos afastados entre si ou só lhes permitem toques fugazes que não fazem história. O abraço do tango é, antes de mais nada, comunicação. E se eu tivesse que adjetivá-la, diria comunicação erótica, um prólogo do corpo a corpo que virá depois, ou não, mas que nessa hora surge nos bailarinos como um projeto verossímil. E quanto melhor o casal se entender na dança, quanto melhor se amoldar um corpo ao outro, quanto melhor se corresponderem ao osso de um com a tenra carne de outra, mais evidente se fará a condição erótica de um bailado. Isso aí já está no meio do livro, tá? Bom, pro Cláudio, a Mariana, ela é a comunicação erótica da vida dele. Ela é a pessoa com quem ele tem as relações sexuais, com quem ele conhece esse mundo mais maduro. É como se ela fosse o tango para ele, entendeu? Aquela relação mais carnal. Já a Rita, diferentemente, ela era uma moça fugaz. Ela era fugidia, ela aparecia aqui e ali. Ela é a dança que mantém os corpos afastados. A última aparição da Rita na vida do Cláudio é interessante, porque ela aparece para ele quando ele tá no avião. Aí ele tá lá sozinho no avião, ela aparece, ela encosta nele, ela beija ele, ele fica grilado e tal, e depois some. Quando aparece outra aeromoça e ele pergunta pela Rita, ela fala, não, mas não tinha nenhuma Rita aqui. A única mulher que tem é aquela gordinha ali. E ele fica, meu Deus, como assim? Será que eu sou louco? E aí termina a última passagem que menciona a Rita no livro. Ainda restava uma dúvida. Em que instante começar a sonhar? E também uma certeza. Dali em diante, ninguém iria encontrar vestígios de Rita na borra do café. Então, no final do livro, a gente elimina as dúvidas e fica com apenas as certezas. A primeira certeza é, a Rita vazou, não existe mais Rita. A gente tem uma elucidação de como que vai ser a vida do Cláudio agora, que ele vai se dedicar a Mariana, ele vai se dedicar ao trabalho dele. E qual que é o emprego dele? O emprego dele é de artista plástico. Ele começou trabalhando em lugares pequenos, mas obteve destaque quando ganhou alguns prêmios e depois se tornou um artista plástico e tal. Inclusive, num dos delírios dele, ou não sei se aconteceu de verdade, ele recebe uma comunicação da Rita, que havia viajado de acordo com ela, ou com o que ele imaginava que tivesse sido a comunicação dela. Ela chega e fala, eu vi a sua apresentação, eu vi que tinha uma obra que tinha eu ali, que tinha o reloginho 3h10, eu adorei, achei muito bom e tal. E aí ele fica nessa, pô, será que ela me segue? Será que ela apareceu lá
e não quis me falar comigo? Será que eu tô maluco? Enfim, tudo isso aí compõe essa história meio estranha. Além disso, desses personagens que eu mencionei, a gente tem, eu falei já, né, da Natália, que ela é chilena, ela é mais velha, ela que tira a virgindade do Cláudio. A gente tem a Juliska, que é uma empregada iugoslava, e que ela tem dificuldade com o idioma, ela sempre escreve misturando o masculino com o feminino. É como se ela fosse o alívio cômico ali da história. É bem engraçado, mas também é bem interessante, porque eu não sabia, por exemplo, que tinha essa tradição das pessoas iugoslavas, isso lá no começo no começo do século XX, na verdade perto de meados do século XX, das pessoas vindo, né, para a América do Sul para conseguir emprego, conseguir trabalhar. Aparentemente era uma coisa comum. Outra coisa importante que tem aqui foi que na história, quando chegou 1945 e houve os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, o Cláudio ficou, assim, isso pegou muito ele. Ele sentiu muito. Não apenas Hiroshima, mas principalmente Nagasaki. Principalmente a explosão da bomba em Nagasaki o atingiu de uma forma muito intensa e meio que o obrigou a querer escrever, aliás, escrever não, querer fazer alguma obra que homenageasse Nagasaki, que homenageasse tudo aquilo. E aí eles tecem alguns comentários, o narrador e o Cláudio durante a obra, de que a bomba que explodiu em Hiroshima, as bombas, né, que explodiram em Hiroshima e Nagasaki, elas foram comemoradas no jornal e elas foram, assim, anunciadas meio que com uma certa empolgação, porque partiu dos Estados Unidos. Porque se fosse a Rússia, se fosse a China, se fosse qualquer outro país que não tem muitas boas relações com a mídia, pelo menos com essa nossa mídia, teria sido um escândalo sem precedentes, ou teria continuado a guerra ali. Mas não. Já que foi uma nação do bem, no caso dos Estados Unidos, tá tudo bem que eles tivessem explodido Hiroshima e Nagasaki. E pouco se falou, isso diz na narração do texto, pouco se falou sobre as dezenas ou centenas de milhares de pessoas que morreram com essas explosões. Então tem criança, tem mulher, tem homem inocente, tem trabalhador, enfim, morreu muita gente, né? A borra do café, por que o nome do texto chama borra do café? Borra do café é uma tradição árabe de se olhar o futuro das pessoas na borra do café. É como se o futuro do Cláudio já tivesse sido escrito pela borra do café. Inclusive, quando ele menciona lá no final sobre a borra do café, que a Rita não apareceria mais, significa que ela não faz parte mais do futuro dele. E que o futuro dele agora é com a Mariana e com a sua vida ali como artista plástico. Essa história ela relembra os primeiros anos, as primeiras décadas ali do Uruguai, que estavam com medo de que a guerra chegasse até eles. Existe uma preocupação com a inovação, com a modernidade e com as novas tendências do mundo. Existe uma preocupação com o futuro das pessoas, de um indivíduo comum, que é o Cláudio, ali no Uruguai, que é um lugar com pouca gente, que tinha muita pobreza, que passou a se tornar um lugar rico, voltou a ter pobreza. Então, é um clima de instabilidade e a tentativa de viver normalmente dentro de um país que passou por vários problemas. Esse é o livro A Borra do Café, do Mário Benedetti. O que vai cair no vestibular eu não sei, mas eu acredito que possa vir algo relacionado às memórias, possa vir algo relacionado ao 3 e 10, que para o Cláudio era o horário em que as coisas mais importantes da vida dele aconteciam. Pode vir algo relacionado à literatura uruguaia, ao Uruguai, ao cenário político lá na Segunda Guerra Mundial, aquele período entre guerras, né? E algo relacionado à maturidade do indivíduo que se depara com as novidades do ser humano, que é o primeiro beijo, a primeira relação sexual, as primeiras amizades e as novidades que envolvem o amadurecimento das pessoas. Faça as anotações que você precisa. Se possível, leia o livro. Ele não é muito longo, ele tem nem 200 páginas. Pelo que eu estou vendo aqui, ó, ele tem 192 páginas, a versão da editora Alfaguara. Escrito pelo Mário Benedetti, tradução da Joana Angélica Dávila Mello. Eu li esse livro bem rapidinho, porque ele é bem gostoso de ler, é bem fácil, ele é bem rápido. E, se possível, né, leia esse livro. E é isso. Acompanhe o próximo vídeo, fica de olho e não perde nenhum episódio da Oficina Casa Verde de Literatura.